nosso lugar. Só dele se esvaziar e tornar um ser humano. Não existe humilhação. O Filho se esvaziou da sua glória. E entenda, meus irmãos, e entenda o que, irmão? Deus não rejeita o seu povo. A correção do Senhor é acompanhada de misericórdia, e Ele não se alegra em nosso sofrimento, assim como o pai ao afligir seu filho, não se alegra. Quando Deus está te corrigindo, que você fez alguma coisa errada, quando Deus estava corrigindo a nação dele, ele não estava feliz. Ele estava triste. O pai da gente, quando bate na gente, ele não está alegre por bater na gente. Ele não está alegre. Mas nós devemos nos alegrar. Olha o que Deus fala. Porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Ezequiel 18:32. O nosso Senhor Jesus Cristo foi abandonado, foi ferido por nós. Agradou Deus Pai morrer, esmagado por nosso Deus. Então, meus irmãos, aceita. Deus corrige aquele que Ele ama. Agora tem um outro porém, meus irmãos. Tem um outro lado da ficha que é muito perigoso. Por quê? Quando Deus não corrige, quando Deus não fala mais nada, quando Deus não está nem aí, quando Deus te entrega a sua própria vontade, a seu próprio querer. Você está pecando, não está acontecendo nada. Você está vindo culto, não está acontecendo nada. A sua vida não está mudando, não está sendo transformada dia a dia. O que a Bíblia fala, Romanos 1,18? Deus entregou o sentimento deles, a própria depravação deles. Deus, como é que Deus endureceu o coração de Faraó? Deus só tirou a mão dele. Ele agiu por conta própria. Então a pior coisa que Deus pode fazer na minha vida, na sua vida, ou na vida do ser humano, é deixar ele viver. Como que é? O que Apocalipse fala? Aquele que peca continua pecando. Aquele que suja, continua sujando. Que Deus tenha misericórdia de nós. Se nós estamos passando por um momento que Deus não está colocando a mão sobre nós, que Deus não nos está corrigindo, desespera. Desespera e fala com ele: Senhor, me corrija. Senhor, dá uma lapada em mim. Senhor, me volta para o seu caminho. O caminho de cruz, o caminho de sofrimento, nós não queremos, mas a nossa vida, assim como a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, ela é moldada pelo sofrimento. Quando você não passa por nada, você não sente vontade de orar, você não sente vontade de clamar, você não tem vontade de nada. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possa nos voltar para Ele. Nos corrija mesmo, Senhor. Nos chama a atenção mesmo. Nos volta para o seu caminho. E se o nosso coração está duro, está redio, não está querendo, amoleça Ele. Amoleça Ele. Tire esse coração de pedra e nos dê o nosso coração de carne. Amém. É um convite, meus irmãos. No versículo 34, genuíno. É um convite ao arrependimento genuíno. Olha lá. Deus não rejeita seu povo. A correção do Senhor é acompanhada de misericórdia. Eu já falei sobre isso, desculpa eu ter repetido. Estrofe 12. Deus conhece o nosso sofrimento. Sabe como sua justiça, quando sua justiça é violada. E o seu povo é injustiçado. Jesus foi acusado injustamente, mas permaneceu em silêncio. Não buscou. Quando alguém faz uma injustiça contra a sua vida, calma. Deus sabe. Quando alguém te passa para trás, Deus sabe. Quando alguém te calumnia, Deus sabe. Satanás é o nosso maior acusador. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Quem que vai nos acusar? Se é Deus que nos justifica, o melhor. Nos entregou o Filho dele, matou o Filho dele por nós. E foi Cristo que o ressuscitou. Nada, meus irmãos,
nem ninguém pode nos separar do amor de Deus, que é nosso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, tudo acontece na permissão de Deus. Não se trata de maldade, mas de provação, correção. Como o exemplo de Jó. Ele aceitou tanto o bem quanto o mal proveniente do Senhor diante da adversidade. Nós somos chamados a confessar o nosso pecado. Preste atenção, meus irmãos. O bem e o mal que é citado neste versículo aí, né, que Deus é causador do mal. Deus não pode criar o mal, Ele não pode ser tentado. Se Deus é criador do mal, então Deus é um Deus maligno. Nosso Deus é um Deus santo e puro. E a maldade? Então, a maldade entrou por causa do pecado e da corrupção humana. Depois da queda que a maldade passou a reinar. E a maldade é a essência de Deus, porque Deus é luz e Ele não se mistura com as trevas. E isso, meus irmãos, entenda que tudo que acontece na sua vida, na minha vida, na vida de todas as pessoas, a pandemia, o presidente, tudo está no controle dele. A guerra, tudo está debaixo da permissão de Deus. Se confessarmos os nossos pecados, o nosso Senhor Jesus Cristo é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e nos limpar de toda injustiça. Essa é a fidelidade dele. Tu nos castigaste sem piedade, não consideraste a nossa oração. Jeremias falou, Deus falou para ele, Jeremias, não ore para este povo, não ore, porque eu não vou ouvir, porque eu já decidi que vou castigar este povo. Deus considerou como desprezíveis a própria nação dele. O nosso Senhor Jesus Cristo. Quem via ele, virava o rosto. E o Deus Pai virou o rosto do Filho, para não virar o rosto contra nós. E não há, irmãos, humilhação maior do que a que Cristo suportou. Ele se fez homem e foi obediente. Ele se esvaziou e foi até a morte, e morte de cruz. Os inimigos zombam, nós tememos e estamos desprotegidos em meio à covardia que assolava Jerusalém. O autor lamenta e chora. Não temas, não temas, porque o Cordeiro que está sentado no meio do trono venceu. Ele tem a chave. E sabe o que a Bíblia fala? Ele vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Então, meus irmãos, chore diante do Senhor. Clame com lágrimas o Senhor, até que o Senhor ouça. O autor agora, meus irmãos, ele vem clamar pelas virgens de Jerusalém. O que estava acontecendo com elas? Elas estavam sendo molestadas. Imagina você ver alguém molestando uma criança, uma virgem. Imagina você ver alguém molestando as pessoas. É terrível. Os inimigos estão implacáveis. Tem perseguição, tem tortura. Enquanto perdidos, enquanto os nossos olhos fixados na circunstância, nós vamos perecer. Mas agora, meus irmãos, ele chora porque as virgens de Jerusalém estão sendo abusadas. O pai que cuidava para a filha, preparava ela para um casamento, agora está perdida, agora está salada. Então, meus irmãos, quem faz uma maldade, o que você quer para essa pessoa? Que ela receba a mesma proporção da maldade. E o próximo bloco aqui que nós vamos ler é o clamor por socorro e a vingança dos inimigos. No mesmo momento que ele clama por socorro em lágrimas no fundo do poço, quando ele chegou no fundo do poço, ele clamou, mas no mesmo momento ele clama por justiça. Ele faz orações imprecatórias. Ah lá, não temos força em nós mesmos. Estamos no fundo do poço. Quando reconhecemos nossa fraqueza e incapacidade de vencer o pecado, clamamos por ajuda. O melhor lugar na vida do homem, na vida do cristão,
é no fundo do poço. Parece que lá Deus não vai te ouvir, que você está lá no fundo do poço, mas é o contrário. Você tira as pressões da circunstância, você só vê a luz lá de cima, e lá você clama: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia do meu povo. E quando você está lá no fundo do poço, que você acha que não tem solução, sabe o que Deus faz? Tenha bom ânimo. Não tenha medo. Tenha fé. Primeira pessoa que me fez lembrar dessa passagem, sabe quem que é? Jairo. Jairo estava com medo de perder a filha dele. Jairo, a filha dele morreu. Os doutores da lei vieram lá: não incomoda mais ou menos que sua filha morreu. O que Jesus fala para ele? Não tenha medo. Tenha fé. O que Jesus fez o milagre lá, da tempestade lá? Homem medroso, por que você não teve fé? Deus nos convida. No mundo você vai ter aflição, mas não tenha medo. Tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Oh, meus irmãos, nós temos medo de falar de Jesus para as pessoas. Nós temos medo do que as pessoas vão pensar de nós, o que a pessoa vai falar de nós. Ele é seu Senhor, Ele é seu Salvador. Não importa o que o homem possa fazer com você, você já está guardado em Cristo. Você já está salvo em Cristo. O Senhor defendeu a minha causa com justiça. O Senhor vê a nossa causa e julga. Ele conhece os pensamentos do inimigo. É aquela frase nossa: Deus é por nós, quem será contra nós? Ele que nos justifica. É Ele que nos guarda. E o autor vem do finalzinho, meus irmãos. Senhor, Tu sabes tudo. Tu sabes o que o inimigo tem tramado contra mim. Era o próprio Deus que estava tramando, que estava levantando o inimigo. Só que a mão do inimigo foi bem pesada. Mas sabe o que Deus fala para a minha vida e para a sua vida, apesar dos inimigos? Esforça-te. Tenha bom ânimo. Eu cuido de vocês. Só para não perder a meada, meus irmãos, Isaías 43, só para a gente gravar isso no coração. Você está passando por dificuldade, você está passando por sofrimento, você acha que não tem solução, você acha que não vai ter escape, você acha que acabou? Acabou nada. Eu não lembro de qual nós vamos ler lá. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, coloca o seu nome aí. Não temas, porque eu te remei, te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá sobre ti. Porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, que dei meu filho para resgatar vocês, que dei meu filho para salvar vocês. Esforça. E o clamor por vingança, por tudo que os inimigos fizeram por vingança. Senhor, olha eles, olha o que fizeram com nós. Fica ao redor deles, não sai de perto, não. Do mesmo jeito que o Senhor colocou um leão rugindo, do mesmo jeito que o Senhor nos atacou, do mesmo jeito que o Senhor fez com nós, faça com eles. Meus irmãos, nós tivemos uma notícia triste essa semana. Que notícia? O rapaz covardemente cortou as patas do cavalo. Um animal. Seja sincero. Seja sincero. O que você pensou no seu coração que deveria ser feito com esse rapaz? Matar ele? Cortar as mãos e os pés deles, né? Esse é o nosso sentimento. Quando a pessoa te faz mal, quando a pessoa faz mal a algum familiar, o que você quer com essas pessoas? Se o autor não tivesse escrito isso aqui, meus irmãos, ele seria hipócrita. Porque quem fez mal para ele, quem fez aqui para ele, quer que Deus recompense ele da mesma pessoa.
Agora preste atenção, ele tá reconhecendo a misericórdia de Deus, ele está reconhecendo o perdão de Deus, mas ele recebendo o perdão de Deus mesmo assim, ele quer que as outras pessoas sejam castigadas. Ele quer que as pessoas sejam punidas, ou ainda mais grave, ou na maior proporção. Se eles falassem, se a oração deles fosse assim: Senhor, perdoa essas pessoas que fizeram esse mal contra o nosso povo Judá, perdoa essa pessoa que fizeram mal, eles estariam sendo hipócritas. Se nós falarmos que nós queremos que Deus perdoe essas pessoas, que Deus restaure essas pessoas, sabe o que nós vamos estar sendo? Hipócritas. Porque se ainda nós queremos o mal dos nossos inimigos, é porque o nosso coração ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo. Ainda nós não fomos transformados. Porque um verdadeiro cristão, ele vai fazer como Estevão. Senhor, toda apedrejada, ensanguentada, o que ele fala? Não lhes imputem este pecado. Paulo apanhou, quase foi morto, sofreu um naufrágio, e de maneira nenhuma ele levantou a mão contra aquelas pessoas, mas ele orava para que elas fossem cristãs. O nosso maior exemplo, meus irmãos, o nosso Senhor Jesus Cristo, lá do alto daquela cruz. Pai, perdoe, eles não sabem. Diante dos seus algozes, porque eles que estavam matando ele, que estavam tirando a vida dele, que estavam morrendo, para que outros possam viver, meus irmãos. Vale a pena morrer. Enquanto nós não morrermos, nós não vamos estar prontos para oferecer essa salvação para outras pessoas.